A gente sempre ouviu falar de dengue, né, Edson, aqui no Brasil. Sempre ouviu falar de dengue, enfim. Só que a gente sempre pensou que dengue era uma coisa... Por exemplo, aqui em São Paulo, dengue era uma coisa distante da gente. Tinham casos, mas não era, era mais na periferia, mais na praia, na né? praia, mas não na cidade de São Paulo. Por que explodiu o número de casos esse ano? Lembrar, assim, que a aconteceu? última epidemia que a gente teve foi em 2015, né? E a previsão é que esse ano talvez a gente ultrapasse o número de casos no Brasil de 2015. Porque a gente ainda não está na época de pico, né? Não. A dengue, classicamente, né, a gente fala que é as águas de março fechando o verão, né? Então, geralmente ela começa em março e vai até maio, né? 2 meses ali, onde tem muita chuva, né? E onde tem muito calor. Então, o mosquito tem uma replicação, uma reprodução maior nessa época. Só que começamos antes. Então, o que se acredita? Por que a dengue explodiu não só no Brasil, mas a gente tem dengue em locais que não existiam antigamente, na Europa, nos Estados Unidos, Sim. né? A gente tem casos aí. Primeiro são as alterações climáticas. Ninguém tem dúvida que a gente não tem mais o mesmo clima de 20 anos atrás, né? A gente tinha verão e inverno. Os climas marcados, não, você né? sai de casa com 8 graus e volta com 36, né? Então, você sai de manhã com roupa de calor e volta com frio, sai com roupa de frio e volta com calor. Então, essas alterações climáticas também mudaram toda a replicação de mosquitos, tudo isso fez com que tivesse toda uma alteração em relação a isso. Outra coisa... Uma anarquia da natureza, exatamente. Né? A gente está mais próximo também, invadindo a natureza, eles acabam invadindo mais para cá, né, para dentro das cidades. A gente tem um crescimento de número de pessoas muito grande, né? Então, todo mundo mais aglomerado, né? Lembrar que se você estiver com dengue hoje, né? E o mosquito te picar, esse mosquito vai se infectar, né? De você. Ah, olha só. Porque você está na fase da viremia, o seu sangue está circulando. Você transmite para o mosquito. Você transmite para o mosquito e o mosquito, ele já transmite para outra pessoa. Ele tem os dias do ciclo dele, ele já pode transmitir para outra pessoa, tá? Então, isso é importante. Então, quando a gente está com dengue, é importante a gente evitar a picada do mosquito, de qualquer mosquito, porque o não infectado vai se infectar com você. Tá? Então, isso é importante também, tá? Ou seja, quem tá com dengue tem que se proteger do mosquito. Tem que se proteger do mosquito também. Que vai estar protegendo a família. Vai estar protegendo outras pessoas ele também. Ele não voa tão longe, não. mas você pode infectar seu vizinho, com pode certeza. infectar, olha só. Né? E ele não voa longe, mas ele entra no elevador, né? Então, ele sai do primeiro andar e vai pro 25º, né? Temos que proteger o mosquito de nós. De nós também, né? Olha só, então, assim, alteração climática, sabia, alteração climática, o excesso de pessoas, né? Essa mobilidade que a gente tem fácil, né? A gente tá aqui, a gente dorme em São Paulo e acorda na Europa, né? A gente dorme em São Paulo, daqui a 24 horas a gente tá na Austrália, né? Então, a gente pode levar rapidamente, porque a gente tá bem hoje, amanhã a gente tá doente. A gente geralmente não viaja com febre, doente, não deveria, né? Mas você tá bem e quando você chega num outro país, às vezes você teve uma infecção leve. Exatamente. Lembrar que 80% das dengues, elas são sem sintomas ou oligossintomáticas. Igual Covid, praticamente. Ou seja, a maioria a gente não vai sentir nada, ou vai sentir aquela dorzinha no corpo. Nossa, eu tive uma febrinha hoje, amanhã eu tô ótimo. Então, a maioria, sim. Mesmo sendo a maioria assim, o vírus está dentro de você circulando. Então, esse vírus que você adquiriu, ele vai ter uma viremia, ou seja, ele está circulando no seu corpo ao redor aí do início dos sintomas, ou quem não tem sintoma, ao redor de 5, 7 dias você tem a viremia. O vírus circula e nesse período você está transmitindo para o mosquito, digamos assim. Né? Olha só. Então, isso é importante, porque tendo mosquito peridomicílio no seu trabalho e você estando se sentindo bem, né? Você não se sente bem, não sente nada, você está infectando novos mosquitos que vão transmitir para gerações, né? A mosquitinha transmite para a geração posterior. E né? esse ovinho pode ficar ali infectado durante um ano, né? E daqui a um ano eclode e continua o ciclo. E isso tudo tem essas alterações aí de clima, muita gente, saneamento básico faz diferente, a educação da população, né, as pessoas terem noção disso e cuidarem de perto de casa, e a associação também, né, com os sorotipos que vão, né, circulando do vírus da dengue, né, a gente tem 4 sorotipos bem conhecidos no mundo, né, então, você só se infecta por um sorotipo uma vez na vida, mas você tem os outros 3 para brincar. Quer dizer, você pode reinfectar. Você pode reinfectar com sorotipos diferentes. E são essas reinfecções, né, que
aparentemente, elas podem ser mais graves. Então, 60%, 80% das vezes da primeira infecção, você não vai ter muito sintoma, claro que pode ter, e as outras podem ser um pouco mais A graves. reinfecção, então, normalmente é mais Tá? grave. E quanto mais longe você tiver do período que você fez a primeira infecção, pode ser um pouquinho mais grave. Mas claro que tem outras associações, não é só a reinfecção. São as comorbidades, ou seja, você ter algumas doenças, o extremo de idades, ou seja, acima de 65 anos, de 60 anos. As crianças têm, né, quadros mais graves de dengue, né? Então, isso a gente vai comentar, né, para frente da vacina, por que indicaram no adolescente, né, as vacinas que chegaram, porque podem ter realmente quadros mais graves, isso é importante, tá? Então, os extremos de idade e as doenças, as que a gente chama de comorbidades, que são doenças que a gente tem ao longo da vida, todo mundo tem. Doença cardíaca, doença pulmonar, né? A asma, a doença pulmonar obstrutiva crônica, os pacientes que fazem uso de alguma medicamento imunossupressor, né? Ou seja, estão em quimioterapia, algum imunobiológico que imunossuprime, pacientes que usam corticoide cronicamente, né? Esses vão ter uma infecção mais grave, porque a imunidade não vai trabalhar muito bem com qualquer infecção viral, a gente sabe, né? E as gestantes são extremamente importantes, né? Porque a gestante, ela já é classificada como diferente, como uma paciente sob risco. E além disso, ela pode transmitir para o filho. Ela pode transmitir, né? Se estiver perto do parto, ela pode transmitir, né? Filho. Então, isso tudo é muito importante para a gente estar discutindo. Então, esse aumento para esse ano, né? Que não era esperado. Claro que os ciclos de dengue, aí eles acontecem, as epidemias, né? Em alguns locais, como você falou, aqui não tinha, mas já tem estados aí. A gente ainda não entrou, ainda não abriu, acho que epidemia em São Paulo, até começo da semana não, porque a gente precisa de mais de 300 casos por 100 mil habitantes, mas já tem 6 ou 7 estados no país, né, que já abriram, né, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal já abriram como epidemia, a gente ainda tá, mas a gente provavelmente vai chegar lá também, tá? 2 parênteses aqui, antes de você seguir. Hoje, 80% da população mora em zonas endêmicas de dengue no Brasil. Sim. Tá? Aumentou isso. Aumentou, tá? E a gente tem aí estudos mostrando que nos últimos 30 anos, a gente aumentou em 50 vezes o número de casos de dengue, coisa, né? No nosso país. Então, e outro detalhe, desculpa, que você falou, que saneamento básico é importante. No último censo, 49 milhões de pessoas ainda vivem no século XVIII aqui no Brasil, né? Não tem acesso ao saneamento básico. Por isso que é importante no nosso país isso, né? Porque que não tem o saneamento básico, não tem a educação, né? Não tem essa noção do que precisa, eles vão participar, além da doença, eles vão participar também de trazer a doença para outros estratos. Vão replicar a doença. Né? Vão replicar. Então, é importante que a gente que tenha mais conhecimento, dissemine essa informação de uma maneira clara, né? Para que chegue em todo mundo e as pessoas tenham noção do que a educação faz em relação a tudo isso. Então, é extremamente importante o que você falou. Saneamento básico é a base de qualquer país e a base, além da educação, a base de não termos doenças. Porque a gente sabe, não tendo saneamento básico, a gente vai trabalhar só combatendo toda hora uma epidemia, a gente não tem prevenção. Correr atrás do rabo, né? Exato, a gente não tem prevenção, a gente só fica correndo em apagar incêndio. Exatamente. Né? A Cris falou uma coisa importante que chamou muito a atenção, que a reinfecção, ou seja, pegar dengue novamente, essa nova reinfecção costuma ser mais grave. O que isso significa? Significa que nós devemos fazer de tudo para que a nossa população, imagina a quantidade de pessoas que já pegaram dengue no nosso país. Muita gente. E potencialmente, se eles pegarem de novo, pode vir um caso grave de dengue. Sim. Bebe uma água aí. Que nós devemos fazer de tudo para prevenir novos episódios de dengue, principalmente aquelas pessoas que nunca tiveram dengue. Exato. Então, ou seja, todo cuidado é pouco. Eu realmente achava que a reinfecção era menos grave, né? Pelo sistema imunológico estar preparado, ao contrário, né? O contrário. Vamos falar de sintoma um pouquinho? Vamos falar assim. E só mostrando um pouquinho o que aconteceu. Os ciclos de dengue, né, de casos aumentados no país, eles ocorrem de 3 a 4 anos, né? Então, nós tivemos um grande pico em 2015, vários estados com epidemia.
E o que aconteceu que nós não tivemos nos 4 anos de 2015 para cá? A pandemia. A gente teve a pandemia, E né? as pessoas circularam menos. A gente ficou mais em casa, o fechamento das Mudou escolas. tudo, né? Então Virou- mudou toda essa dinâmica. E o que aconteceu agora, a gente voltou, né? A gente ainda bem, né? A gente voltou e isso vem com um certo custo aí associado a tudo que a gente E aí, falou, de quando alteração. vem... Quando veio pesado, tá vindo A pesado, né? alteração climática, a Exato, pandemia, né? etc. E né? aí